Alô pessoal, tudo bem? Professor Reginaldo Manheso, Escola Municipal Santa Maria. Com muito orgulho, muito gosto de estar trabalhando com vocês. Matemática. Essa matemática é para o 8º ano e para o 6º ano. O pessoal tem falado que nesse retorno às aulas, nós precisamos de ser uns professores mais inventivos. Aí mexeram na panela de doce. Então, nós vamos trabalhar com vocês alguns pequenos conceitos de uma aula invertida. Pena que não estão os alunos aqui para fazer, onde o professor seria apenas um mentor. Mas nós podemos fazer uma aula bem legal, diferente, tá bom? E quando ela vai sendo mais apurada, em sala de aula só os alunos, aí é uma sala de aula invertida. Os alunos já teriam preparado o conteúdo, estudado o material e agora seria a hora da gente divertir, tá bom? Eu preparei para vocês hoje três habilidades para vocês trabalharem, né? Observar como os números naturais podem ser expressos em forma de fração, identificar a fração como representação de uma quantidade menor do que uma parte inteira e observar as frações equivalentes e a simplificação das frações. E vamos começar a ter um conceito de operações com fração. Mas pessoal, fazer isso do jeito tradicional não teria graça. Então eu trouxe uns coleguinhas, trouxe uns copos, trouxe tinta. O que será que nós vamos construir aqui, hein? Já que já começaram a pensar? Legal. Mas vocês sabem que eu gosto de fazer um desafio. Vamos desafiar? Eu vou fazer um desafio. Esses dois copos são iguais? E qual copo cabe mais água? Como é que você faria para me mostrar qual copo cabe mais água? Ah, a Clarinha fala, professor, é só encher o copo de água, né? Só encher o copo de água? Tá bom, ó. O Bruno tá caprichando nas imagens aí, olha como é que tá, gente, que coisa linda. Ó, pus até no gargalo. Eu posso falar que eu tenho aqui um copo de água, uma unidade? Muito bem. Este é um modelo de copo. Eu vou pegar um outro copo, é copo também. E olha o que eu fiz, ó, quase sem derramar. Ô, pessoal, tô com um problema aqui. Sobrou espaço. Sobrou. Tá dando para ver, Bruno? Olha aí, ó. Sobrou um espaço. Então, qual que é a conclusão que nós podemos chegar? A quantidade de água nos copos não são iguais. Para mim fazer o experimento que nós vamos fazer hoje, num laboratório de informática, gostou? Eu preciso trabalhar com copos iguais. Copos diferentes dão resultados diferentes. Então eu vou jogar esse copo fora. Uma pessoa que legal, tivesse num campo de jogar isso aí, não pode. Professor, tá faltando um pouquinho. Tá faltando um pouquinho de água. Quanto que tá faltando de água? Ixi, professor, você tá me dando problema. Vamos começar do zero? Vamos começar de novo? Vamos encher o copo de novo? Vamos? Ô, Bruno, eu tô dando aula, viu? Esse começar de novo é pra mim mesmo, viu? É pros meninos fazer de conta que estamos começando, viu? Viu, Alex? Não é pra cortar, não. Então vamos começar de novo? Vamos encher esse copo? Porque um copo é diferente do outro? Legal! Você poderia escrever para mim que eu tenho um copo cheio? Poderia? Pessoal, vocês estão vendo direitinho a água? Vamos brincar com essa água? Vamos fazer essa água ficar mais forte? Eu vou colocar uma coisa aqui na água. O que eu tô pondo na água? Ó, um pingo! Professores de ciências, acabei de fazer uma mistura homogênea ou heterogênea? Heterogênea. Mas eu vou transformar essa mistura usando olha aqui, o que está acontecendo na água? Parece um sugerindo na água. Eu faço os meninos adoram. Por que está acontecendo? Vai acontecer alguma coisa daqui a pouco. Eu quero que vocês tentem descobrir. Quem tem ideia do que vai acontecer aqui? Nada? A água está mudando de cor? Ah, a tinta estava meio pastosa. A água dilui a tinta. E eu vou ter uma água mais escura, que aí fica mais fácil da gente enxergar. Vocês observam que ela já está começando a pegar uma tonalidade? Muito bem. Vocês só tem que tomar cuidado, viu? Porque a gente perde o tempo aqui, porque aqui fica uma delícia brincando com a água. Já pensou nós em sala de aula, todo mundo fazendo isso? Os pais, vocês que têm filhos que têm dificuldade com fração, façam essa experiência em casa, faz esse laboratório. Tenho certeza que vocês vão gostar. Galerinha, olha aqui que virou. Tá vendo aquela tinta? Agora, o meu copo já não está mais com água clarinha. A minha água agora já tem uma tonalidade. Não joga água fora não pode escorregar.
Agora, seguinte, eu tenho um copo. Agora eu vou pegar outro copo. E eu quero pegar metade dessa água e colocar aqui. Metade? O que é isso, pessoal? Espera aí que eu explico. Ó. Ah, não pode, professor, derramar. Só um pinguinho que eu deixei cair, gente. Ó, faz de conta que tá certinho, que eu vou enxugar minha mesa aqui. O que eu tenho aqui? O que eu tenho aqui? Eu tenho um copo d'água? É, eu tinha um copo d'água. Eu coloquei em 2 copos. Eu posso falar que eu tenho metade mais metade? 2 metades? Nossa, legal. 2 metades. Sabe como é que chama isso aqui, galera? Fração. Eu estou fazendo uma fração. Aqui eu posso dizer que eu tenho uma fração de meio copo d'água. Aqui eu tenho outra fração de meio copo d'água. A única regra do jogo que eu falei é que os copos não podem ser diferentes. Eles têm que ser iguais. Eu propus para os meus alunos uma outra maneira de ficar derramando, olhando. E se o copo fosse de alumínio, fosse fosco, eu não conseguisse ver? Como que eu faria para poder distribuir essas águas iguaizinhas? Ah, eu trouxe um outro amigo nosso, muito importante nas minhas aulas, a régua. Legal? Eu poderia medir, os alunos fizeram isso comigo em sala, foi legal, né? Na nossa aula habitual. Eu poderia medir a altura do copo e dividir por 2. Aí eu saberia exatamente a quantidade que eu tenho que colocar. Espera aí, você falou que metade é dividir por 2? Isso mesmo, metade é quando você divide por 2. Metade é dividir por 2. Gostei dessa ideia. Já que você falou metade dividir por 2, eu vou te dar um problema. Eu não quero metade, eu quero 3 partes. 3 partes? Você me atrapalhou a minha cabeça. 3? O que eu faço, gente? Vamos voltar para cá. Eu vou na experiência prática, né? Na mão. Ó, eu vou colocar um pouquinho. Será que tá igual? Olha se tá igual. Ixi, esse primeiro tá diferente do primeiro e do segundo. Deixa eu ver se vocês vão ficar iguais. Ó, a minha água quase escura. Ó, tá aqui. Deixa eu ver. Se esforça um pouquinho a mente e imagina que tá igualzinho, tá? Galerinha, quanto que eu tenho aqui? Eu tinha um copo. Dividi por 2, eu fiquei com 2 meios. E agora, eu dividi por quanto? Por 3. Quanto que eu tenho? 1/3. 1/3 nesse copo, 1/3 nesse, outro terço nesse. Legal? Como é que chama isso? Fração. Fração, eu tenho um todo e vamos trabalhar. Mas, vamos fazer um quarto? Um quinto? Um sexto? Claro, podemos fazer, desde que os copos sejam iguais. Sejam iguais, se for diferente não dá, né? Agora eu vou contar. Aquela tinta que eu coloquei para poder dar uma corzinha na água, para a gente poder enxergar, era tinta guache, que é uma tinta que você lava, não suja, tá? Não suja as mãos depois, vocês podem trabalhar de boa. Não põe outra tinta não, que não dá certo. Mas, vamos pegar nossas habilidades e vamos ver isso aqui, matematicamente, conceito? Beleza. Bom, esse todo o conteúdo está no nosso livro Mais Aribá, o 6º, 7º e 8º ano. Não é isso? Esse é o laboratório 1, onde nós estamos fazendo a relação da fração com um copo de água. A primeira fração que eu tive com vocês foi falar a fração do meio, metade, né? Eu posso falar meio copo d'água? Legal, nós estamos acostumados, né? Mas eu posso falar também meio-dia? Opa, o dia virou uma fração e eu estou fazendo a metade do dia? Meio-dia. O meia-noite também, né? E eu posso falar meia dúzia? É uma unidade muito usada. Vai lá e traz meia dúzia de ovos. Beleza. Eu posso falar também meia hora? Ó, a minha aula não deve passar de meia hora, eu tenho que ficar vigiando a hora. Então, tudo isso é fração. Muito legal, gente. Mas eu faço uma pergunta para vocês. Como que eu vou escrever esse meio ou metade? Como é que eu vou usar para escrever? Vamos usar números? Olha, tá aí para vocês a fração meio. A fração meio é 1/2. O que significa 1/2? Vamos pensar juntos? A parte. Quanto eu fiz aqui? Aqui eu estou dividido por 3, mas anteriormente era por 2. Vamos voltar por 2, para ficar um laboratório bem legal, para todo mundo participar bastante. Galera, voltando lá, ó. Lá não tem meio? Tem meio.
O que significa o 2, que nós chamamos de denominador? A parte de baixo da fração significa quantas partes eu dividi esse copo. Quantas partes estão divididas? Uma, duas. Então eu dividi esse copo em duas partes. Eu dividi esse copo em duas partes. É em quantas partes o copo foi dividido. Legal? Isso nós chamamos de denominador. E a parte de cima? A parte de cima eu vou chamar de numerador. O que representa a parte de cima? A quantidade de água que eu coloquei no copo. Então, a quantidade de água, que é a água que está aqui, numerador. A divisão do copo, denominador. Ficou fácil? Eu tenho aqui 2 meios, meio e meio. Beleza, deixa aí que daqui a pouco nós vamos fazer mais umas mágicas aqui, hein? Então, numerador é a quantidade que eu tenho do material que está aqui dentro. Denominador é a quantidade que eu dividi. Quando eu falo isso, eu posso escrever aí, ó, vocês que gostam de conceito, aí é um conceito matemático, tá lá no nosso livro do Oribar Mais Matemática, o que é uma fração, né? Em uma fração, o denominador é o número que divide, que fica abaixo, né? Que divide o copo, o número que divide a fração, não é isso? E o numerador é o número que fica acima, ele representa a quantidade que eu vou usar. Mais ou menos, né? Vamos trabalhar nessa ideia. Eu represento com 1 sobre 2, então eu dividi por 2 e usei uma parte. E se eu falar 3 quartos? Daqui a pouquinho nós vamos falar 3 quartos, fazer um 3 quartos aqui. Vai dar um trabalhinho, mas é legal. 3 quartos, eu posso dividir o copo em 4 partes. Se quiser fazer com a régua, os copos sendo perfeitos assim, copos que são um cone já não fica legal, né? Porque o copo, quando ele é um cone, a parte de baixo é menor que a parte de cima. Eu lancei um desafio na sala. Eu perguntei para os meninos, por que o copo em forma de cone é um copo melhor para ser usado do que esse copo reto? Ok. No fim da aula eu falo. Esse copo aqui é mais interessante. E o pessoal chegou na conclusão, hein? Daqui a pouquinho eu falo. Galerinha, como esse copo aqui é igualzinho, um copo bem cilíndrico, eu posso dividir, pegar a altura. Se eu quero quartos, eu divido por 4. Eu quero 3 quartos, dividir por 4. E quantas partes eu vou pôr de água? 3 partes. Legal? 3 quartos. Estão me entendendo? E 6 quintos? Ih, professor, você já complicou tudo. A conversa estava indo bem, você veio agora veio com 6 quintos. Mudou nada? Não mudou não. Clarinha, presta atenção. Clarinha, 6 quintos. Quem que é a parte de baixo da fração? 5. Então eu vou dividir esse copo em 5 partes. Beleza? Beleza. Qual que é a altura desse copo? Ó, eu estou aqui falando que o meu copo tem 75 milímetros. 75 milímetros dividido por 5. Deu 25 milímetros para cada um. Perfeito. Então, 5 partes de 25 milímetros. E vou colocar... Epa, mas como é que eu ponho 6 em 5? Quem tem uma ideia como é que eu ponho 6 em 5? Ora, professor, pega 2 copos. Exatamente. Se eu pegar 2 copos, eu posso fazer a fração 6 quintos. Professor, eu achei que fração era só de uma unidade. Não. A fração pode ser quantas unidades você precisar, pode ir ao infinito. Nós não já falamos que os números naturais são frações, os números inteiros? Então, eu não tenho números infinitos, os números inteiros não vão até o infinito? Então, as frações também vão ao infinito. Que legal. Senhores, então, 6 quintos. Daqui a pouquinho eu vou falar uma característica dela. Pois bem, mas vamos trabalhar mais um pouquinho com a ideia da fração? Eu vou fazer uma coisa que quase todo mundo gosta. 99% gosta. Quer ver, Bruno? Você gosta disso aí aqui? Chocolate? Ei, coisa boa! É isso aí, Brunão. Olha, o chocolate é bom, né? E é tão bom que se deixar a gente come tudo sozinho. Mas coisa boa a gente se divide com os amigos, né? O chocolate já vem dividido. Olha lá. Quantas partes vem dividido o chocolate? Me ajuda? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho uma barra de chocolate, cada barra de um jeito, né? Nessa barra de chocolate, essa barra foi dividida em 6 partes. Quanto que vale um quadradinho desse do chocolate? Ora, professor, você vai falar que é 1 de 6. Isso mesmo, cada quadradinho desse é 1/6. E o chocolate inteiro, quanto que ele é?
Ó, ele foi dividido por 6, não foi? E se há 6 pedaços são meus, 6 sobre 6, opa, deu uma fração inteira. Fração inteira, isso mesmo. Como é que eu faço 3 sextos? 3 sextos, professor? Ué. Eu vou pegar quantos blocos? Vou pegar 3 pedacinhos de chocolate daquela barra que tinha 6. Então é 3 sextos. Ficou claro? Não vai comer o chocolate, senão você estraga a minha experiência, só no fim da aula, hein? 2 sextos. Quantos blocos você vai poder pegar de 6? 2 blocos de 6. Legal? Essa é uma aula que dá vontade de comer a aula. Quando a gente faz chocolate é uma delícia, né? Mas eu prefiro fazer pizza. Chocolate me engorda. Legal? Podemos continuar? Entendemos fração? Entendemos? Clarinha? Legal, Clarinha? Então vamos embora. Você sabe quem que é Clarinha, né? Clarinha é minha netinha. Gente, tá chegando. Gente, uma fração, ela tem o denominador, que é a parte de baixo, que divide a fração. E eu tenho uma maneira de falar essa fração. Vamos aprender a escrever direitinho a fração? Ó, se a fração tiver dividida, se for dividida por 2, o denominador for 2, como é que eu vou chamar essa fração? Vou dar um exemplo de meio. 1 sobre 2 é a fração de 1/2 ou metade. Metade. Se a fração for dividida por 3, se eu pegar o todo e dividir por 3, o que eu tenho? Por exemplo, 2 o quê? 2 sobre 3, eu tenho 2 terços. Então, quando a fração é dividida por 2, o denominador é 2, eu chamo de meio. Quando o denominador é 3, eu chamo de terços. Só esses dois que é diferente. Mas olha agora, se for dividida por 4, um número ordinário, quartos. 1 quarto. 1 quarto. Então, se for por 5, 1 quinto. Se for por 6, por 6. Por exemplo, 2 sobre 6, 2 sextos. 7, também 1 sétimo. Tá difícil? Eu até hoje não entendo. Por que não fala 1 terceiro, né? Não, é 1 terço. Então fala 1 segundo. Também não é 1 segundo, Zezinho. É meio, certo? 2 meios, 3 meios, 4 meios. Quantos meios você tiver. E assim, sucessivamente, quando eu tiver os oitavos, quando eu tiver os nonos. E chego no meu amigo nos décimos. Esses décimos é importante demais. E daqui a pouquinho a gente vai falar dele. Os décimos. Mas depois dos décimos, vocês viram que do quarto ao décimo eu fui em ordem, não é isso? Ordem dos números. E quando eu tenho uma fração dividida por 11 partes? 1 sobre 11. Como é que eu vou falar? 1/11? Eu vou falar agora a palavrinha nova. Eu vou falar avos. 11 avos. 11 avos. O avos aparece a partir da 11ª fração. Gente, e por 15? O que vocês aprenderam? 15, se eu quero ter uma parte de 15, o que eu falo? 15 avos. E assim vai até o infinito. Entendeu? Ciclou? Isso, legal. Então, eu falei da nomenclatura das frações. Mas, galerinha, é muito importante as frações com base 10. A primeira é os décimos que eu acabei de falar para vocês. Vocês escrevem décimos, não em forma de fração normalmente, né? Como é que eu escrevo os décimos? Em forma decimal. A forma decimal 0,1, 0,2 vem da fração de 1 sobre 10, que é a divisão do inteiro por 10. Legal? Então isso nós vamos usar muito, depois vamos fazer uma aula só para essas operações. Já fizemos, assiste aí. E base 10, 100, 10, 100, né? Que é o próximo. O 100. 100, professor, 100 tá estranho. Eu acho que eu já vi falar esse negócio aí. Já sim. O corredor gasta 2 centésimos de diferença a velocidade dele de um para o outro. 2 centésimos. Eu peguei 100, peguei um inteiro, dividi em 100 partes e peguei só 2. Não é isso? O metro contém 100 centímetros. Então, 1 centímetro é 1 centésimo do metro? Exatamente, base 100. Mas presta atenção, uma coisa bem legal. 2 centésimos. Tem uma coisa que eu tenho certeza que você conhece muito. Olha o que eu trouxe para vocês aí. Olha lá. O que eu tenho ali?
moedas. Mas o que tem a ver moeda com fração, professor? A moeda é uma fração de R$1. R$1 é dividido em uma fração, só que nós não falamos que é centésimos. O que nós falamos? Falamos que é centavos. Então eu tenho uma moeda de 25 centavos, eu tenho uma moeda de 50 centavos, 10 centavos, 5 centavos. O que é isso? Nada mais, nada menos do que uma fração centesimal. Legal? Daria para a gente encher de moeda aqui, fazendo uma aula invertida e vocês brincarem. Tinha uma atividade que eu fazia com os meninos que eles adoravam. Eu pegava um monte de moeda e pedia para eles contar. É a melhor maneira para você aprender a fazer conta com casas decimais. Mas vamos lá que o nosso tempo é curto. Então eu falei de centavos. Centavos é base 100. Beleza. Tá bom assim? 100 tem mais. 100 é importante demais, as frações de 100. Elas são tão importantes que elas recebem o nome percentual. Aonde que eu uso isso? Olha ali, ó, desconto progressivo, 20%, tem até um símbolo, 40%, 50%, 60%. O que é isso, professor? É uma fração da base 100. Se eu tenho 20%, é 20 sobre 100. Essas são as nossas frações percentuais. Frações na base 10. Ficou claro? Entenderam? Beleza. É bom quando a gente está em sala de aula que a gente faz a interação com os alunos, né? Olha, um copo já ficou escuro e o outro está claro. Ó, a minha tinta está derretendo. Agora mesmo a gente vai fazer umas experiências legais aqui. Com isso, chegamos ao laboratório 2. Eu falei agora mesmo para vocês uma fração muito estranha, 5/6. Vamos fazer uma experiência aqui? Professor, divide para mim em terços. Divido. 3 copos de terço. Eu vou misturar esse. Olha que legal. Vamos ver se está igual? Ixi, professor, só consigo olhar se está igual. Se eu olhar, esse aqui parece que tem um pouquinho mais. Deixa eu ver aqui. É, mais ou menos. Eu não vou pôr mais tinta não, porque senão depois vira uma bagunça. Mas, vocês consideram que tem aqui 3 copos? Pode ser? Beleza. Então eu tenho 1/3, mais 1/3, mais 1/3. Legal. Então se eu fosse escrever um copo desse, eu diria que tem 1/3. Mas agora eu vou fazer arte. Me permitem a licença? Professor, o que é que você fez? Ah, eu só vou usar 2 copos. Só que eu sou baguncento, já falei para vocês. Olha aqui, ó, olha aqui, ó, ó. O que que eu tenho aqui? O que eu acabei de fazer? O copo tá cheio. Eu tenho uma unidade de água, uma unidade de copo, um copo. Esse aqui nós fizemos agora e medimos, eu tenho 1/3. Então eu tenho um copo e 1/3. Isso é fração? É fração. Você pode falar que eu tenho 1 e 1/3 ou falar que eu tenho 3/3 mais 1/3. 4/3. 3/3 mais 1/3. Eu tenho na minha mão aqui, nos 2 copos, 4/3. 4/3. Quantos copos eu precisei? 2 copos. É fração, pessoal, mas é estranha. Ah, então vamos fazer um negócio? Como ela é uma fração meio diferente, eu vou falar que essa aqui é uma fração imprópria. Gostaram do nome? Fração imprópria. Não esquece do acento lá, porque eu custo acentuar. Imprópria. Se eu olhasse só esse copo que está na minha mão, quanto que tem que vocês falaram? 1/3. Uai, 1/3. Se eu precisei só de uma unidade, ela é uma fração, então, o quê? Própria. Se eu precisar dos 2 juntas, é uma fração imprópria. Então eu posso juntar essas quantidades, mesmo que estejam em copos diferentes. Porém, o que me importa aqui foram as divisões que eu fiz. Foi o denominador. Lembrando, denominador é a quantidade que eu dividi. Professor, mas eu não estou vendo a divisão. Não, isso é abstrato. Você não precisa de ver a divisão. Você precisa saber que essa quantidade representa isso aí. Legal? Gostaram de fazer uma fração própria e imprópria? Espero que vocês não esqueçam. Quer ver por que vocês não vão esquecer? Eu vou pegar e vou... Epa, não vou fazer isso. Senão vou fazer encher de água aqui. Posso? Posso? Não posso.
Então, fração imprópria não cabe no mesmo copo. Vai virar uma bagunça de água, vai derramar água, vai molhar tudo aqui, né? E se molhar os computadores, no jeito da aula. Voltando para o nosso quadro, né? Do nosso laboratório 2. Olha lá, eu tenho lá uma pizza, os meninos adoram. Eu pergunto para eles, que quando eu falo fração, o que você lembra? Eu falo, professor, eu lembro de pizza. Eu também. Eu quero meia pizza. Opa, meia pizza de calabresa, já está ali. A parte amarela significa meia pizza. Ela é uma fração própria, porque toda aquela que o numerador é menor que o denominador. Quando o numerador é menor que o denominador, eu tenho uma fração própria. E quando 7 quartos, o que vai acontecer? 7 quartos não é uma fração própria. Por quê? O numerador não é menor que o denominador. Então, olha lá, eu vou precisar de 2 pizzas para comer 7 quartos de pizza, viu, gente? Encomenda 2 pizzas lá, que uma pizza só não dá para comer 7 quartos de pizza. Eu vou comer uma pizza inteira e mais 3 pedaços da outra, 3 de quarto, 3 quartos. Então, é uma fração imprópria. Na fração imprópria, todo aquele que o numerador é maior do que o denominador. Vimos nos copos, vimos na pizza. Legal? Então, nós estamos aqui conceituando o que é fração própria, o que é fração imprópria. Esquece não? Para você não esquecer, eu vou fazer bagunça. Eu vou jogar água. Olha lá, ó. Ixi, derramou. Eu falei para vocês que ia derramar. E não vai dar certo. Agora eu quero ver como é que eu tiro essa água daqui. Vou botar vocês tudo enxugar mesmo. Galerinha, então, vamos falar da aplicação, ok? Na aplicação de fração, onde é que eu uso fração? Olha se eu consigo ver fração aí na receita da vovó. Lá na receita da vovó, eu tenho 2 meios. 2 meios de farinha de trigo. O que é 2 meios farinhas de trigo? Eu tenho que falar de quê? De xícara. Então, a unidade era a xícara, ela dividiu a xícara na metade. Então, eu poderia falar que é copos. Eu precisaria, para fazer 2,5 xícaras, eu preciso de 3 xícaras. Porque eu teria 2 unidades cheias e a terceira vazia, certo? Ó, vocês mandaram fazer mágica, eu estou tentando fazer. Olha lá, ó, a bagunça que está fazendo. Daqui a pouco, a nossa diretora Edna aqui do Anísio vai vir cá e falar, Reginaldo, você está dando aula de matemática, você está fazendo bagunça. Que delícia. Então, na massa de pizza ali na receitinha, eu usei fração? Usei, né? Eu usei lá que 2,5, uma fração imprópria. Mas eu também usei 3 quartos de xícara de leite morno, fração própria. Usei 1 quarto de xícara de óleo ou azeite. Opa, 1 quarto, fração própria. Vovó sabe usar a fração. Será que nós também vamos aprender? Vamos aprender. É só acostumar. A cozinha é cheia de frações, ok? Terceiro laboratório. Esse agora vocês vão gostar de falar comigo porque a gente tem um pouquinho de dar um nó na cabeça da gente. Vamos falar agora de soma de fração. Eu não tenho um copo cheio? Tenho. E eu quero fazer 2 meios. Ó, tô quase aprendendo a virar químico, hein? É que a primeira formatura minha foi em ciências, professor de ciências. E como professor de ciências, a gente adorava laboratório. O que eu tenho na mesa, gente? Meio mais meio? Meio mais meio cabe num copo só? Cabe. Quando eu vou somar frações, na verdade eu vou juntar. Então eu vou juntar meio com meio. Quanto que deu meio mais meio? 1. Meio mais meio deu 1. Peraí, não entendi. Eu explico. O copo continua sendo o copo? Continua. E a divisão do copo existe? Existe. Só que, acompanha comigo na tela, o que vai acontecer com isso? Eu tenho meio, mais meio. Legal? Como é que eu somo isso? Eu vou somar os numeradores? De jeito nenhum. A divisão continua aqui, ó. Então o 2 vai ficar quieto. O numerador, não mexo no numerador. Eu vou mexer o copo? Eu não estou somando o copo, eu estou somando água. O que é a água? Não é o numerador? Então eu não mexo no denominador. Eu vou juntar quem? Não é água? Então eu vou juntar os numeradores.
numeradores. Foi o que nós fizemos lá. Não foi só a parte de cima que eu juntei? 1 mais 1? Por que eu somei só a parte de cima? Porque eu estou juntando a água e não os copos. Eu quero juntar a água. Então, isso é uma soma. Professor, então quando eu for somar uma fração, eu vou somar só os numeradores? Isso mesmo, Clarinha. Você vai somar só o numerador. O denominador fica quietinho. Entenderam? Mais ou menos? Eu vou explicar mais. Olha lá, 1 mais 1, 2. 2 sobre 2. Mas espera aí, não deu 1 que você falou? Deu. 2 dividido por 2 é igual a quanto? 1. 2 dividido por 2, 1. Então, eu tinha 2 meios. Quando eu juntei, eu formei 1. Então, quando eu somo frações, eu mantenho o denominador e somo os numeradores. Não foi isso que nós fizemos? Foi. Legal. Ah, professor, e agora eu vou te dar um problema. Como é que eu somo 1/4 mais 1/2? 1/4 mais 1/2? Zezinho, você está me inventando. 1/4 mais 1/2? Então vamos voltar aqui. Vamos fazer a soma do Zezinho. 1/4 mais 1/2. Oh, meu Deus do céu, o Zezinho inventa. Clarinha, ajuda o Zezinho a ser bonzinho. Ó, quanto que eu tenho aqui? Meio. Vou guardar meio. Guardei meio. E vou pegar aqui um copo. Aqui não tem meio? Quanto que é a metade de meio? Aí. Se eu tivesse 4 copos com essa quantidade, se eu juntar os 4 copos, eu tenho um copo, não tem? Quanto que eu tenho aqui? 1/4 mais 1/4? Mas lá está pedindo para mim somar 1/4 só. Então, vou tirar esse. 1/4. Vou somar com quem? Meio. Como é que eu faço isso? Deixa eu ver. 1/4 mais... Se vocês concordam que meio é a mesma coisa que 2/4? Eu posso falar aqui que ao invés de eu ter meio, eu posso falar que eu tenho 2/4. Não é a mesma quantidade? É a mesma quantidade, certo? Perfeito? Eu tenho aqui meio, mas eu posso falar também que eu tenho 2/4. Eu falei a mesma coisa? Falei. Então, a fração que tem 2/4 ou tem um meio, ela tem um nome. Sabe o nome? A turma pesquisaria em sala e me falaria. Fração equivalente. Então, eu tenho aqui ou meio ou 2/4. Aqui eu tenho 1/4. 1/4 é 1/4, não tem jeito. Então, presta atenção ali. Eu vou chamar a fração de 1/2, eu vou chamá-la de 2/4. Aí eu vou poder pegar 2/4 mais 1/4. 2/4 mais 1/4. Para mim somar a fração, os denominadores têm que ser iguais. Então, 2/4 mais 1/4. Aê, galera! Quanto que eu tenho aqui agora? Isso mesmo! Acertou! 3/4, Clarinha! 3/4. Para mim fazer essa sominha de 3/4, eu usei fração equivalente. Foi fácil? Mais ou menos, né? Mas você vai assistir novamente, vai rebobinar essa fita. Ah, gostou? Né? Essa coisa é para antigo. E vai conseguir. Então eu peguei 2/4 mais 1/4. Para mim chegar em 2/4, eu usei que a fração meio, a equivalente a ela em quartos. Isso sempre dá para fazer. Eu não vou trabalhar com a teoria com isso aqui agora, mas eu gostaria só que vocês entendessem. 3/4. Ficou claro? De boa? De boa na lagoa? Tranquilo, comendo grilo? Rapaz, pula isso aí. Os meninos adoram falar isso. Laboratório 4. Divisão e multiplicação. Divisão e multiplicação? Como é que eu vou dividir? Eu vou somar 3 meios. Ixi, eu vou ter que fazer tudo de novo. Vamos lá. Vamos lá. A gente está aqui para aprender. Não importa como é que a gente aprende. Eu sei que eu tenho meio aqui. Eu vou fazer mais meio aqui. Esse professor de química é muito doido. Volta pra cá, cara. Aqui tava meio... Tô tentando botar uns copos ficar mais ou menos igual, né? Ficou. Muito bem. Meio, mais meio, mais meio. Eu vou somar 3 frações. Posso somar? A divisão é a mesma? É.
dividido por 2, dividido por 2, dividido por 2, sem problemas. Mas, professor, você falou para mim, quando eu repito um número para dividir, é a mesma coisa que eu multiplicar. Eu não tenho meio? Quantas vezes o meio foi repetido? 1, 2, 3. Então eu tenho meio vezes 1, 2, 3. Legal? Meio vezes 3. Quanto que dá meio vezes 3? Galerinha, o 3 não é o número inteiro? O número inteiro é sempre sobre 1. Certo? É sempre sobre 1. Então, eu vou falar que é 3 sobre 1. Olha o que tem lá. Numerador, uma multiplicação. Na multiplicação, eu vou multiplicar numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Vem comigo aqui. Ó, eu vou pegar uma multiplicação, na verdade, uma soma. Opa, eu andei fazendo as contas mal feitas aqui, mas agora ficou boa. Quanto que eu tenho aqui de água? Quanto você tem aqui, professor? Esse aqui é meio, você tem 1, 2, 3. Eu tenho 3 meios. 1, 2, 3. 3 meios de água. Beleza? 1 vezes 3. 3. 2 vezes 1. 2. Numerador, multiplica o numerador. Numerador era 1 e o 3. Denominador era o 2 e 1. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 1, 2. 3 meios. Olha lá. Viram? Fizemos? Fizemos? Está comprovado? Isso mesmo. Então, nós temos a multiplicação. Legal. Gostaram? Um pouquinho confuso, mas fração a gente precisa de fazer várias vezes para entender. Fechando a minha querida aula, tá lá. Eu vou fazer a divisão, que é a última operação, e eu prometo que eu vou embora. Quanto que é meio dividido por 2? Tire esse copo cheio daqui. Eu quero saber como é que nós vamos tirar isso daqui depois. Eu tenho aqui meio. E eu quero dividir em 2. Ó, professor, você já me ensinou. Você já me ensinou. Ó, eu tenho aqui meio dividido por 2, deu 2 copos de 1/4. Eu peguei meio e dividi em 2. Até ficar 2 de 1/4. 1/4. Isso aqui é a prática, 1/4. E lá na teoria, como é que vai ser? Quem tem ideia? Ó, olha lá no quadro. Lá no quadro, eu falei que é 1 meio dividido por 2. Eu posso falar que o 2 é 2 sobre 1? Posso. Só que, olha a regra legal, uma regra muito bonita. Toda divisão é a primeira pela segunda invertida. Primeira pela segunda invertida é meio vezes, então em vez de eu dividir, eu vou multiplicar? Você vai multiplicar para achar o resultado da divisão. E não é 2 sobre 1? Se eu inverter 2 sobre 1, o que é? É 1 sobre 2. 2 sobre 1, invertendo, é 1 sobre 2. Aí ficou numerador vezes numerador. 1 vezes 1, 1. Denominador vezes denominador. 2 vezes 2, 4. 1/4. É isso mesmo, Zezinho. Deu certo. Conseguimos provar que era 1/4. Essa matemática é bonita demais. Gente, foi um prazer estar falando com vocês, tá? Estamos voltando, pandemia, todo mundo se cuida, porque a gente não pode ficar nessa pandemia mais. Graças a Deus, chegamos praticamente ao fim. Se a gente se cuidar, a gente vai longe, né? Agora, se não cuidar, vamos voltar para a aula com segurança. Não esqueça de usar a máscara. Um grande abraço do professor Reginaldo.